Amém. Glória a Deus. Deus mudou a sua história, meu irmão? Glória a Deus. Pode se assentar. Amém? Aleluia. Deus é bom, amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja, paz do Senhor, amém? Vocês estão bem? Hoje quem vai trazer a palavra para você sou eu. Glória a Deus, né? E eu quero dizer que Deus ele tem coisas para acrescentar na sua vida. E quando nós estamos expostos à palavra de Deus, à unção de Deus, não tem como ficar da mesma maneira. Sabe, quando você abre o seu coração para receber da palavra de Deus aquilo que o Espírito Santo vai falar com você, tem o poder de mudar a sua vida para sempre. Não tem como você sair daqui da mesma maneira que você entrou. Sabe, mas existe uma parte que você deve fazer, e você não deve negligenciar. Ficar atento. Ficar atento àquilo que o Espírito Santo ele vai falar no seu coração. E sabe que Ele preparou grandes coisas para essa noite. Ele tem preparado um novo rumo, Ele tem preparado uma nova história, Ele tem coisas novas para fazer na sua vida. Quem aqui gosta de receber coisas novas? Acho que uns 15 pelo menos aí tem, viu? Quem aqui gosta de receber coisas novas? Presentes novos? Sabe, Deus ele é um Deus que surpreende o seu povo. Deus é um Deus onde você está muitas vezes desatento, e Ele aparece, Ele se manifesta para você, e Ele te impressiona. Você está pronto para acontecer isso na sua vida? Esse deve ser o desejo do seu coração. É você levantar todos os dias da sua cama, esperando com expectativa de Deus se manifestar, e Ele encontrar graça e favor diante da sua vida, diante de Deus, diante dos homens. A graça de Deus tomar conta da sua vida, e aquilo que você não estava conseguindo fazer, vem uma capacitação, e aquilo te habilita a você realizar aquilo que você estava quebrando a cara. Nós devemos estar com expectativas de que em qualquer momento Deus ele pode mudar o rumo da nossa história. Sabe, quando você nasceu, né, você era dependente totalmente dos seus pais. E aí você tinha que mamar, tomar um tetezinho. Quando você estava com alguma dorzinha, sua mãe, seu pai ia lá, cuidava de você, dava um medicamento. Até que chega um certo tempo que você começa a dar os primeiros passos. Você começa a caminhar, você começa a brincar, mas vai chegando cada estágio da sua vida que você vai o quê? Você vai dando os primeiros passos. Você começa a caminhar, você começa a viver a vida que Deus proporcionou para você aqui nessa terra. E sabe, você começa a ir na escolinha, você começa a estudar, e chega um tempo onde você se torna adulto. Com isso, nós podemos analisar que existem fases da nossa vida, existem estágios da nossa vida, em que nós vamos vivendo cada vez de uma maneira diferente. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite, meu irmão? Existe um novo estágio disponível para você. Existe um novo tempo. Existe algo, um novo patamar, um novo estágio, onde Deus ele vai começar a fazer coisas novas na sua vida. A palavra que eu tenho no meu coração nessa noite para trazer para você é um novo tempo, um novo caminho, algo para você recomeçar. E eu não sei aquilo que você tem passado, meu irmão, mas isso soou muito forte no meu coração já há algum tempo. Eu não sei se você está recomeçando algo. Eu não sei se você está querendo desbravar em algo novo. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão, hoje é o dia em que Deus vai esclarecer coisas na sua mente. Deus vai plantar coisas no seu coração, coisas que você jamais imaginou. Ele vai começar a plantar sonhos. E sabe, fique atento, porque o Espírito Santo ele já está falando com você. Fique atento, porque ele vai começar a fazer coisas novas. Sabe, um jogador de futebol, ele já não joga no profissional logo de cara. Ele começa a jogar ali na escolinha. E ele vai brincando com seus amigos, e aí ele vai progredindo, ele quer seguir uma carreira, ele começa a jogar um amador, ele começa a jogar, ele vai subindo níveis, ele vai mudando de estágios.
Sabe, muitas vezes nós sonhamos algo, queremos realizar grandes coisas, desejamos conquistar alguma coisa. Eu te digo uma coisa, meu irmão, tenha paciência. Tenha calma, viva um dia de cada vez. Sabe, quando nós olhamos em Gênesis no capítulo 1, Deus ele poderia ter criado tudo que ele criou logo no primeiro dia com apenas uma palavra. Mas Deus ele não fez isso, ele foi simplesmente criando a primeira coisa, e aí virou o dia, ele foi criando outra coisa, e aí virou o dia, Deus foi criando. E sabe, Deus ele demorou ali 7 dias, em 6, 7 dias ele concluiu boa parte daquilo que ele tinha para fazer sobre a terra. Então eu quero te dizer uma coisa, tenha paciência, tenha calma. Talvez você tenha passado por uns momentos difíceis, um caminho que não está sendo agradável para você, mas fique tranquilo, sabe? Porque hoje já começa a tomar um novo rumo. Hoje começa a tomar um novo rumo. Da mesma forma como um jogador de futebol, um lutador profissional de MMA, de boxe, ele começa ali por baixo. E ele vai treinando, ele vai fazendo o seu papel, ele vai se esforçando, ele vai se dedicando, até que ele recebe uma oportunidade de jogar, de lutar na liga mais top que tem, um UFC da vida. E ele começa ali a viver um novo estágio da vida dele. Quando ele vai para uma liga que é um nível mais profissional, ele passa a viver o quê? Um novo estágio. E aí tudo começa a mudar. O treinamento dele começa a mudar, a alimentação dele começa a mudar, e muita coisa começa a mudar por causa que ele quer ter o quê? Uma alta performance naquilo que ele vai realizar. Sabe, Deus deseja que você comece a correr e se preparar, porque Ele tem alta performance para você. O Espírito Santo está dentro de você para realizar coisas que você jamais imaginou. Coisas semelhantes que Jesus fez nessa terra e coisas maiores ainda que Jesus fez nessa terra. Sabe, isso me anima, meu irmão, porque eu falo assim, meu Deus, né, eu já fiz algumas coisinhas, né, mas falta muita coisa ainda. E sabe de uma coisa? Existem estágios da nossa vida que vai mudando, que vai melhorando. A nossa vida ela vai ficando melhor. A nossa vida ela vai ficando melhor. Mas isso não significa também que só vai ficar melhor, que você não vai encontrar dificuldade. Você vai encontrar dificuldade. Mas, meu irmão, quando vier as dificuldades, quando vier a pressão sobre você, lança sobre ele aquilo que está roubando a sua paz. Quando você lançar sobre ele, meu irmão, vai ficar tudo bem, fique tranquilo. Porque existe uma graça, existe uma paz que o mundo não entende, é uma paz sobrenatural, meu irmão, que o mundo não entende, que está disponível para você. Então eu quero te dizer uma coisa, uma pressão, alguma dificuldade vai vir sobre você, mas ela não vai permanecer. Amém? Abre comigo sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Verso de número 46. Diz assim, ó. E foram para Jericó, quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calassem. Mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse-lhe, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem de bom ânimo, levanta-te, porque ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se, deu um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver, seguia Jesus à estrada fora. Amém? Então aqui nós encontramos Jesus, ele estava percorrendo, cumprindo aquilo que lhe foi confiado, ensinando, pregando, curando as pessoas. E Jesus ele passou por Jericó. Quando ele passou por Jericó, ele se encontrou com uma numerosa multidão. Porque Jesus, quando ele estava desempenhando aquilo que lhe foi confiado, a fama dele percorria por todos os lugares que ele passava. E por causa disso, quando ele passava em algum lugar, multidões numerosas vinham a ter com ele. Mas chegou no momento ali que é citado nesse texto, que Bartimeu,
ele era um cego e mendigo. Ele não era simplesmente uma pessoa cega, ele também era mendigo, era uma pessoa que vivia por aí, sem ter para onde ir. E sabe que no meio de uma multidão nós encontramos ali um grande contraste. Que contraste que é esse? De um lado nós temos uma numerosa multidão, e de outro lado nós temos um homem, cego, mendigo, com seu coração desejoso de receber por algo que ele precisava, por algo que ele almejava, ser curado. E com essa lição nós já podemos receber que Jesus, ele está atento com a nossa vida, meu irmão. Qual é a sua necessidade? O que é que você precisa? O que é que você necessita? Talvez você tenha falado assim, nossa, mas tem tanta gente com mais problema do que eu. Não meça o tamanho dos seus problemas, meu irmão, porque Deus ele não vê isso. Mas se você entregar seu coração e você se abrir diante dele, sabe que ele vai te alcançar. Ele vai resolver aquilo que precisa ser resolvido. Você vai encontrar graça diante dele, meu irmão. Não existe, pode ter a humanidade inteira na face da terra. Se você fechar os seus olhos agora mesmo e colocar diante dele aquilo que você precisa, ele vai te encontrar aí mesmo. E ele vai mudar a sua história. E sabe, muitas vezes nós achamos que Deus ali, ele está ocupado com tantas coisas, afinal ele cuida de toda a criação que ele fez, né? Não, meu irmão. Deus, ele mora dentro de você. Se você entregou a sua vida para ele mora dentro de você. E sabe que num estalar de dedos, em um segundo que quer, a sua vida ela pode tomar um rumo diferente. Sabe, nós encontramos ali um homem clamando, a ponto de que a numerosa multidão começou a se acomodar, porque ele estava gritando ali perto. Mas Jesus se atentou a ele e falou assim, manda ele vir para cá. Quando ele chegou ali, diante de Jesus, e a Bíblia fala que ele era Bartimeu, filho de Timeu. E eu estudando ali, por que foi citado, né? Filho de Timeu. Né? Por que destacou isso daí? E eu fui dar uma estudadinha, né? Sabe, na Bíblia eu não encontrei, mas você sabe que existem historiadores que contam, né? E eu achei uma coisa muito interessante, né? Timeu, de acordo com os historiadores, ele era um general do exército de Betel. E ele teve muito sucesso na época dele, a ponto de que, quando ele teve a sua aposentadoria, ele pegou e ele passou a ser um comerciante por aquela região. E ele foi um comerciante bem-sucedido, até que o exército romano começou a tomar conta daquela região. E quando o exército romano chegou naquela região, confiscaram tudo aquilo que ele tinha, né? Tudo aquilo que ele tinha. E ele começou a se revoltar com aquilo, porque ele não aceitava aquilo. E ele usou das suas experiências, que ele teve a vida toda de general, ele começou a se rebelar contra o exército romano. A ponto de o exército romano perseguir ele, prender ele e matar ele. Quando mataram ele, dizem os historiadores que Bartimeu comprou a briga do seu pai. E quando ele começou a se indignar com aquilo, prenderam ele e cegaram ele. E confiscaram tudo aquilo que tinha ali restado. E sabe, aquela situação de Bartimeu ali já vinha se complicando desde as pressões que ele vivia antigamente. Então aquilo era algo que estava dentro dele, ele não se conformava mais com a situação dele. A ponto de que ele ouviu falar que Jesus é quem muda as histórias, ele ouviu falar que Jesus é aquele que dá um novo caminho, ele já tinha ouvido falar da fama de Jesus, porque Jesus tinha mudado a história de diversas pessoas, tinha curado diversas pessoas, a ponto de que aquele homem não gritou à toa, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe que ele enxergou por dentro aquilo que ele precisava. O fato dele ter se compadecido pela vida de Bartimeu fez com que Bartimeu enxergasse por dentro. E quando ele enxergou por dentro que Jesus poderia mudar a vida dele, ele acreditou e ele agiu. E por causa da ação dele que ele teve, porque ele acreditou por dentro, manifestou para fora. Sabe, isso é fé, meu irmão. Isso é fé. Ele não podia ver com os olhos dele naturais, porque ele estava cego. Mas ele viu por dentro. E porque ele viu por dentro, ele creu. E porque ele creu, teve uma ação. E por causa dessa ação, meu irmão, fez com que ele tivesse a vida dele mudada para sempre. Para sempre. Sabe, talvez você não tenha enxergado saída por aquilo que você está passando. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, começa a enxergar a solução por dentro de você. Afinal, a solução de todos os problemas está dentro de você.
Jesus habitando dentro de você, meu irmão. O Espírito Santo habitando dentro de você. Ele é quem te ajuda, Ele é quem te conforta, Ele é quem te ensina sobre todas as coisas. Ele é quem te guia. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, meu irmão, já está dentro de você. Então não há nenhuma montanha que se possa ficar diante de você, meu irmão, porque Deus está dentro de você. E sabe, Ele tomou um rumo diferente, Ele foi ter com Jesus. E Jesus simplesmente não foi lá e impôs as mãos sobre ele e falou assim, vai-te. A fé dele já provou que ele podia receber aquilo. E naquele exato momento a Bíblia fala que imediatamente ele tornou a ver. Imediatamente ele tornou a ver. Sabe, meu irmão, existem coisas que são progressivas, que levam um tempo. Mas também existem coisas que são imediatas. Eu vou te dar um exemplo. Quando nós, em todos os finais do culto, nós fazemos o apelo, por exemplo, para aceitar Jesus, e você levanta a sua mão, você entrega a sua vida para Jesus, e imediatamente você é salvo. E sabe, hoje nós tivemos ali o batismo, né? 6 pessoas se batizando, confessando diante dos homens aquilo que já tinha acontecido dentro deles. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque naquele momento em que eles entregaram a vida deles para o Senhor, imediatamente eles foram salvos. E sabe o que vai acontecer daqui para frente? Uma nova história, um novo tempo vai começar a surgir diante de cada um deles. É isso que acontece com quem entrega sua vida para Jesus. Não tem como você viver da mesma maneira, meu irmão. Você começa a engatinhar, você começa a dar os primeiros passos, você começa a desfrutar de uma nova vida, você começa a desfrutar de uma nova história. E sabe, mas fala assim, mas Vinícius, você não conhece a minha vida, você não sabe o que eu passei, meu irmão. Eu nem quero saber. Mas uma coisa eu sei, meu irmão, que Deus ele é poderoso para mudar a sua história. Ele é poderoso para transformar a sua vida para sempre. Agora, a pergunta que eu tenho para você é, você quer isso? Sabe quando você está voando de avião ali, quando toca aquele sininho e pede para colocar o cinto, travar os cintos ali lembrando, sabe que aquilo ali dá um friozinho na barriga, né? Porque você sabe que vai vir uma voz da cabine de comando falando assim, olha, por favor, afivelem os cintos, nós estamos passando por um período de turbulência. E sabe que muitas vezes, na hora que você está voando aquilo ali, o avião vai chacoalhando, meu irmão, é desagradável. É ou não é, gente? É ou não é, povo? É desagradável, né? Talvez se você voou nunca pegou turbulência, glória a Deus. Porque, meu irmão, é muito desagradável, é muito ruim, tá? Vai chacoalhando tudo ali, aí você fica olhando o carinha que está do seu lado ali, já tudo apavorado, suando frio. Meu irmão. Mas sabe de uma coisa que, no percurso, a turbulência, ela pode vir. Mas existe o quê? Uma rota alternativa. O piloto, ele desvia, ele baixa o avião um pouco, para o quê? Para que o caminho que você esteja percorrendo seja mais agradável. E sabe o que sempre acontece, meu irmão? Você sempre chega no seu destino. Amém? Glória a Deus, se você está aqui, você chegou no seu destino. Nenhum avião caiu, está todo mundo vivo, então está tudo bem. Glória a Deus. Amém? Mas o que eu quero te dizer, meu irmão, existem estágios da sua vida, existem momentos que vão ser desagradáveis, que vão ser turbulentos. Mas o Espírito Santo ele vai te ajudar e vai te colocar e vai te dar a direção para que você vá para uma rota que a sua jornada seja mais agradável. Amém? Glória a Deus. Então Jesus aqui, mais uma vez, ele estava cumprindo aquilo que lhe foi confiado, e ele tinha por costume, algumas vezes, entrar em alguns barcos, né? Porque numerosas multidões o seguiam para ouvir o que ele tinha a dizer, e muitas vezes eu acredito que ele podia ter alguma dificuldade de se deslocar, né? De poder fazer aquilo que ele tinha que fazer. Então ele entrou no barco, ele tinha por costume de entrar no barco e se afastar um pouquinho para que as pessoas pudessem ouvir, né? E ali, ele entrou no barco de Simão, Pedro, e ele disse assim, olha, pegue a sua rede e joga no mar. Só que Pedro falou assim, nós passamos a noite inteira tentando pescar e nós não conseguimos pegar nada. Eu quero te dizer uma coisa, meu irmão, eu gosto de pescar, né? Recentemente eu estive viajando e eu tive a oportunidade de pescar num lugar muito bacana, tudo. Graças a Deus não fui que nem Pedro, peguei peixe bastante, glória a Deus, amém? Só que, meu irmão, é muito comum você ir pescar, você não pega nada, tá? Depende de muita coisa. E ali a Bíblia narra que eles ali
eles estavam exaustivamente tentando pescar. E eles não conseguiram pegar nada. O método que eles estavam usando ali eram redes, né? E se você já deve saber que você já deve ter ouvido falar de arrastão, né? Eles pegam ali dois barcos, esticam as suas redes e eles vão se locomovendo com os seus barcos, tentando encurralar o cardume do peixe para que eles possam o quê? Pescar. E ali fala ali que eles passaram exaustivamente, não pegaram nada e eles estavam o quê? Limpando, lavando as suas redes. Porque quando você vai num lugar desse que tem rede, existem o quê? Pedras, existem algas que vão juntando na rede. Na verdade, o que eles pegaram só foi sujeira, né? Não sou só eu que, quando às vezes vou pescar, não pega nada também, mas eles também, aqui na Bíblia, eles não tiveram sucesso nesse dia. Até o momento em que Jesus apareceu, ensinou e falou assim para eles, lancem as suas redes no mar. Eu não sei qual é a tarefa que você tem feito, eu não sei aquilo que você tem realizado, meu irmão, mas existe uma grande diferença. Talvez você tenha se sentido até exausto, tentando fazer na força do seu próprio braço, mas existe uma grande diferença quando você faz debaixo de uma palavra. Existe uma grande diferença em quando você faz debaixo de uma palavra, de uma orientação. Talvez você tenha sofrido e não tenha tido sucesso naquilo que você tem feito, naquilo que tem chegado na sua mão, porque você não ouviu de Deus aquilo que era para fazer. E sabe o que acontece? Começa a pegar sujeira. Se pega um peixinho, sai fora, vaza, escapa. Mas Jesus, ele liberou uma palavra, e por causa da palavra que Jesus liberou, eles jogaram a rede. Tanto que Pedro falou assim, por causa da sua palavra, nós vamos lançar. E quando eles lançaram, meu irmão, a Bíblia narra que eles pegaram ali em João, né, narra de uma outra forma, e cita ali que foram aproximadamente 153 peixes, né? A ponto de que o barco deles não podiam suportar mais do que isso, a ponto de poder afundar. Sabe o que acontece na hora que você recebe uma palavra, uma direção de Deus, para você fazer algo, meu irmão? A abundância chega, aquilo que estava difícil começa a se tornar fácil, aquilo que não estava dando certo começa a dar certo, aquilo que não estava prosperando, prospera, meu irmão. Deus está dizendo para você nessa noite, existe uma palavra de Deus que vai mudar a sua história. Existe algo do Senhor que vai mudar a sua vida. Existe algo que vai mudar o seu caminho. É um novo estágio, é um novo degrau. É uma nova estação, amém? É uma nova estação. Agora a questão é, você quer desfrutar de uma nova estação? Você quer desfrutar? Ou está confortável para você assim? Talvez esteja confortável para você, meu irmão, mas simplesmente confortável é chato. Não é legal. Mas quando você começa a desfrutar de algo maior, uma nova estação, novas coisas, meu irmão, aí o negócio muda. Aí o negócio muda. Não se acomode, amém? Simplesmente a vida deles não foram a mesma depois que eles tiveram um encontro com Jesus. A vida deles não permaneceu da mesma maneira. Eles simplesmente deixaram tudo e eles foram pescadores de homens. Nós sabemos que aqui foi o chamado dos primeiros discípulos de Jesus. Eles mudaram simplesmente as suas tarefas do dia a dia que eles faziam e se tornaram discípulos, a ponto de poder andar com Jesus todos os dias. Amém? Tomaram um novo caminho, foi proposto para ele. Um novo caminho, uma nova história, um novo tempo na vida deles. Amém? Abre comigo lá em Atos. Capítulo 9. Atos capítulo 9, verso de número 1, diz assim, Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse algum dos que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu a voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues.
Levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, e não vendo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abriu os olhos e nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve ali 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Amém? Então Saulo, futuramente Paulo, ele tinha uma certa fama. E a fama dele, meu irmão, era perseguir os cristãos. A fama dele era prender. E sabe, ele se dirigiu ao sumo sacerdote. Uma pessoa que se dirige ao sumo sacerdote é uma pessoa que tem intimidade com ele. Ou seja, por causa do sucesso de Paulo, naquilo que ele estava fazendo, de perseguir os cristãos, de prender, trouxe uma proximidade ao sumo sacerdote, onde o sumo sacerdote tinha dado carta branca para ele poder realizar aquilo que ele queria, né? Afinal de contas, ele estava tendo um êxito muito grande de perseguir os cristãos. E sabe que no momento onde ele estava indo ali, meu irmão, existe algo que aconteceu na vida dele que mudou a vida dele para sempre. Uma luz brilhou diante dele a ponto de deixar ele cego. E sabe que naquele momento onde a luz se manifestou para ele, ali houve uma mudança de vida. Quando a luz do Senhor se manifesta para você, meu irmão, a sua vida ela é transformada. Paulo pegava todo mundo que aparecia diante dele, meu irmão. Ele aterrorizava os cristãos. A ponto de que a fama dele era... Pense numa pessoa assim, perseguindo o tempo todo. Aí Deus ele pegou, falou com Ananias. Vamos continuar vendo aqui, ó, verso de número 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias. Ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua que te chama à direita. E na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recupere a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai-te, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi entrando em casa, impôs sobre ele as mãos e disse, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho onde vinhas, para que recupere a vista e que seja cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu fortalecido, então permaneceu em Damasco por alguns dias com os discípulos. Amém? Então, Paulo, ele não foi simplesmente qualquer pessoa. Paulo, ele foi diferenciado. Ele, quando mais jovem, ele se assentou aos pés de Gamaliel, um grande mestre judeu na época, para que ele pudesse aprender sobre as leis, para que ele pudesse aprender sobre o que as Escrituras diziam. E ele começou ali a receber orientação, até porque os seus pais também vinham por esse costume. E ele começou a perseguir, né? A Bíblia fala ali que ele esteve presente no primeiro mártir da história da Bíblia, onde Estevão ele foi apedrejado. Então, Paulo, desde cedo ali, estava familiarizado com aquela situação, né? E ele, muito convicto naquilo que ele tinha que fazer, de perseguir os cristãos, até que chega um momento em que ele se encontra com o Senhor. O Senhor aparece diante dele. E sabe, a vida desse homem foi transformada sobrenaturalmente, meu irmão. A vida dele tomou um novo rumo totalmente. Sabe, o próprio Jesus instruía Paulo, a ponto de que Paulo citou em diversas vezes ali as suas experiências, e uma delas diz que ele subiu ao terceiro céu. E quando ele subiu ao terceiro céu, ele fala que ele viu coisas inefáveis, coisas que são impossíveis de dizer, coisas que, se ele tentasse explicar para aquele povo, eles não compreenderiam aquilo que ele tinha recebido. E sabe, ele fez grandes coisas, ele ensinou, ele escreveu muitas cartas, ele viajou, ele teve ali várias viagens missionárias. Ele cumpriu o papel dele, meu irmão. Você pode imaginar que rumo totalmente oposto, um contraste muito grande, aconteceu quando ele teve encontro com o Senhor. Houve um contraste muito grande, meu irmão. É exatamente isso que acontece quando você simplesmente vê uma pessoa ali que não quer saber de Deus.
Você convida ela para vir na igreja, ela não quer saber. Mas, de repente, meu irmão, quando o coração dela abre, a vida dela é transformada, você começa a ver aquilo que nós chamamos, né, de primeiro amor. Né? E aquilo muda, você fala assim, como é que isso acontece? Né? Como que isso aconteceu? A pessoa desejosa por mais das coisas de Deus, a pessoa ansiando, desejando, buscando, só quer saber de igreja, só quer saber de ler a Bíblia, só fica falando de Jesus a ponto de ficar até chato para os outros. Né? Mas, meu irmão, aquilo transformou a vida dela de uma maneira totalmente diferente. Né? Você teve sua vida transformada, meu irmão? Quem teve sua vida transformada? Levanta a mão aí. Glória a Deus pela sua vida. Glória a Deus. Sabe, esse homem ali, ele começou a cumprir, né, o seu chamado. Né? E aí ele começou a ensinar em algumas sinagogas, porque ele tinha a abertura. Ele tinha fama, né? Se você ler o livro de Romanos ali, você vê muitas vezes ele o quê? Ele começa a sua pregação dizendo, né, na lei era assim, assim, desse jeito, tal. Você sabe como é que funciona, mas chega um momento que ele fala assim, mas agora, em Cristo Jesus, Ele nos deu vida, Ele nos ressuscitou, e Ele começa a anunciar, e Ele começa o quê? Passa a ser perseguido. Aquilo que Ele fazia, aquilo que Ele era especialista, começa a acontecer com Ele o oposto. Né? Nós sabemos ali que Ele tomou chicotada, Ele foi preso, Ele passou grandes apuros, Ele foi dado como morto algumas vezes, né? E a gente vê ali que simplesmente houve uma transformação sobrenatural na vida dele. Abre comigo sua Bíblia, lá em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Eu quero te dizer que quando você encontrar um caminho diferente para você percorrer, as tempestades vão vir, as dificuldades vão vir, meu irmão, mas o que eu quero te assegurar nessa noite é, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, meu irmão, vai dar tudo certo. Em Marcos capítulo 4, verso de 35, diz assim, naquele dia, sendo já ali tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantando-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram, Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. E o vento se aquietou, e fez-se grande bonança. Então lhe disse, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento do mar lhe obedece? Amém? Então Jesus, mais uma vez, estava ali dentro de um barco. Né? E fala que quando ele cumpriu ali o que ele tinha que fazer, ele simplesmente descansou. Afinal de contas, ele se desfez da sua divindade e ele passou por essa terra tendo as mesmas vontades que você. Jesus se cansava, a ponto de que ele teve ali que descansar um pouquinho. Né? Ele dormiu ali, e a Bíblia narra que quando ele deitou ali, na popa começou uma grande tempestade. E sabe, eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar uma tempestade dentro de um barco. Como eu disse para você, eu gosto de pescar. Eu já peguei umas 5, feia. Feia. Você não tem noção, meu irmão. Começa a vir onda para tudo quanto é lado. Se você não encosta, você se estrepa. Se você não encosta ali, se você não se previne, você pode acontecer uma coisa muito grave, né? Acho que o Riguete já pegou escapou de uma tempestade comigo uma vez. Escapou. Tá? A gente estava pescando em Sul de Minúcia, não sei se você conhece ali, mas aí o tempo começou a virar, e de vez em quando a gente pega uns piloteiros para ir junto com a gente, e eles falaram assim, vamos embora. Eu falei, vamos embora. Falou, vamos embora, vamos embora na hora, porque eu sei como é que é. Meu irmão, a gente chegou na pousada que a gente estava, começou a cair um pé d'água, meu irmão. Mas começou a cair, a gente soube ali que teve gente até que morreu lá perto da gente, né? Nesse dia. Então, o negócio é sério. Então, eu imagino ali as pessoas junto com Jesus, aquelas ondas vindo,
dando chicotada no barco, a ponto deles ficarem assim, meu Deus, vamos morrer todo mundo. E Jesus dormindo no barco, né? Jesus descansando. E aí o povo começou a ficar com medo, e ele disse assim, ele foi lá, ele deu uma ordem para a tempestade, ele disse que quando ele disse para a tempestade se acalmou, e se você traduzir no original ali, grande bonança significa ali tranquilidade, amém? E ele disse assim, por que vocês são tão medrosos, né? Por que vocês são tão medrosos? Ou seja, por que muitas vezes nós ficamos com medo das tempestades que surgem diante de nós? Mesmo sabendo que Jesus está conosco. Meu irmão, eu te digo uma coisa, se eu lembrasse na hora que eu estava dentro do barco, na hora que as tempestades vieram, eu ficaria mais calmo. O que eu quero te dizer é o seguinte, meu irmão, Jesus, ele está no barco da sua vida. Ele está no barco com você. Eu não sei qual jornada que você vai percorrer, eu não sei aquilo que você está fazendo, aquilo que você está desejando, mas Ele está junto com você. E o que eu quero te dizer é, não tenha medo. Não tenha medo, mas libere uma palavra, porque a Bíblia nos ensina como nós devemos proceder. Faça como Ele fez, libere uma palavra para a tempestade da sua vida, e você vai desfrutar no final de tranquilidade. Marcos 16, né? Se disser a este monte, se alguém disser a este monte, né? O monte simboliza as dificuldades, os obstáculos que surgem diante de você. E você não duvidar no seu coração, mas você crê que assim se fará, é o que vai acontecer. Então, o que eu quero te dizer é o quê? Nas suas jornadas, obstáculos, dificuldades vão surgir. Mas graças a Deus pela palavra que ela nos instrui, debaixo de uma palavra é diferente. Debaixo de uma palavra, assim como a pesca maravilhosa, foi liberada uma palavra para eles fazerem algo, as coisas mudam, as coisas são diferentes. E o resultado é extraordinário na maioria das vezes, meu irmão. Na maioria das vezes. Isso pode acontecer de forma imediata, mas também pode acontecer de forma progressiva. Existem coisas que você vai desfrutar de imediato, mas existem coisas que são progressivas. Amém? Filipenses capítulo 3, abre lá comigo. Aleluia. Filipenses capítulo 3. Verso de número 12 diz assim, Filipenses 3:12. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então aqui nós podemos entender que nesse tempo, o povo ali, eles estavam se acostumando, eles estavam acostumados com a antiga aliança. E existia, naquela época, muitos fariseus ali se entregando para Jesus. Eles estavam entregando a sua vida para Jesus. Eles estavam se convertendo ao cristianismo. E sabe que por causa disso começou a acontecer o quê? Eles queriam uma mudança de vida, mas eles não queriam largar as suas antigas práticas. Eles estavam ali querendo praticar a lei, alguns costumes. E aqui ele vem assim, exortando eles assim, olha, não julgo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquece das coisas que para trás ficam. Comece uma nova vida, comece um novo tempo, comece uma nova jornada da maneira que ela deve ser. Sabe, a jornada que você tem seguido, aquilo que você tem feito, meu irmão, o que passou, passou. Sacode a poeira, o que não deu certo, meu irmão, e o que deu certo, esquece. Aquilo que não deu certo, não se preocupa. Avança. E aquilo que você conquistou, meu irmão, se anima, porque grandes coisas ainda tem para acontecer na sua vida. Sacode a poeira daquilo que deu errado. E se anima com aquilo que deu certo, e se anima mais ainda, porque você vai conquistar grandes coisas ainda. Larga para trás aquilo que precisa ser largado, meu irmão. Esquece e avança. Avança. Não dá para você avançar preso lá no passado. Não dá. Vira as costas e segue em frente. Vira as costas e segue em frente, meu irmão. Fique de pé nesse lugar.
Aleluia!